Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal do podcast. Se você não é inscrito nesse canal, nesse podcast, então se inscreve para você falar com a gente aqui todos os dias às 6 horas de Brasília e saber alguma técnica nova ou tentar mais ou menos identificar algum comportamento, algum tipo de situação a qual você tenha passado, venha passando, ou alguma pessoa que você gosta muito esteja passando e você possa compartilhar com ela. Aqui a gente fala sobre casais que se amam, mas que não se entendem porque eles têm uma comunicação ineficiente. E eles perderam aquilo que a gente mais quer quando casa, né? Quando tá junto, que é a cumplicidade, o companheirismo, a amizade, né? Mas enfim, a gente resgata tudo isso, porque afinal de contas o principal eles têm e eles não podem perder isso, que é a grande pérola, a grande joia deles, que é o amor, né? Bora fazer esse negócio funcionar, minha gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre pessoas infantilizadas, tá? Existe uma síndrome que é algo mais severo, né? Se chama síndrome de Peter Pan e que isso requer um tratamento, são outros profissionais que cuidam disso, né? Que é o lado severo dessa história de você, de fato, de forma verdadeira, né? Na sua vida inteira você se comporta como uma criança. Então, a síndrome de Peter Pan, ela é uma síndrome que a pessoa, ela vive uma vida de criança dentro de um corpo de um adulto, né? Enfim, ela não tem uma série de responsabilidade, noção de consequência, noção de nada. Mas não é o que atinge a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, na verdade, precisa apenas de um ajuste de comportamento e principalmente de um ajuste de comunicação. São pessoas que se comportam de forma infantilizada porque acham fofinho, acham engraçadinho, acham carinhosinho, né? E acaba que dentro de um relacionamento a dois, isso pode vir a gerar algum conflito. No início de um namoro, fica aquela história dos namorados falarem assim, tudo bonitinho, né? Como se estivesse falando com um bebê, né? O povo adora fazer isso e é muito fofo, mas você era adolescente quando você fazia essas coisas, né? Então as pessoas se comportam dessa forma, fazendo essas coisinhas, né? E de repente elas se veem em situações as quais elas acabam colocando o outro como sendo o algoz da vida delas. Ou, de fato, às vezes o outro virou o algoz e ela não está entendendo muito bem como aquela pessoa, que era uma pessoa que protegia, que gostava tanto dela, de repente virou assim quase que o dono dela, né? Virou uma pessoa dominadora. E isso, muitas das vezes, quando a gente vê que quem exerce esse papel de domínio é o homem, a mulher, ela traz a palavra a palavra do machismo, né? Ela coloca logo o julgamento de que esse homem é um machista. Mas também, quando acontece o contrário, quando o homem que está nesse papel, né, de estar infantilizado e a mulher é que é a dominadora, fica aquele papel de ela manda em tudo, ela não me dá espaço, né? E ela é uma mandona, ela é um general, né? Então você percebe que por causa desse comportamento infantilizado existem esses dois lados da coisa, né? Você olha o homem que está dominando como sendo machista e você olha essa mulher que está dominando como sendo uma grande general da história. E aí a gente tem que olhar, na verdade, o que está acontecendo aí nesse relacionamento. Talvez esse homem seja realmente um machista, talvez realmente essa mulher seja uma mulher extremamente mandona, dominadora, porque é do perfil dela. Mas talvez não, talvez eles tenham sido induzidos ao longo do relacionamento que eles tiveram a ocupar esses postos, né? A estar nesse papel. Porque às vezes, por exemplo, você está com uma mulher que ela se comporta como um bebezinho e ela fica fazendo meu amorzinho, meu nenê, o tempo inteiro.
E ela dá a conotação de que ela é um ser muito frágil, que ela é vulnerável, que ela é uma pessoa que não é capaz de dar conta de si, né? Se ela não tem os seus ganhos financeiros próprios, então ela entra junto na ala dos filhos no final das contas, porque ela afinal de contas já tem um comportamento infantilizado e ela ainda depende financeiramente desse marido, né, ou desse companheiro. Então ela acaba entrando inconscientemente dentro do pacote de responsabilidade desse marido, ele encara ela como sendo mais um filho, né? Porque afinal de contas ele tem que prover, ele tem que proteger, ele tem que dar coordenação, ordenamento e tudo. E acaba que ele entra nesse papel de domínio muito grande e que depois essa mulher, quando quer se desgarrar, a primeira coisa que ela fala, que é o que vem na frente, é a palavra do julgamento mais básico. É um machista, ele não me deixa fazer nada. E ela não percebeu que lá atrás ela mostrou para ele que ela não era capaz de fazer nada. Que ela mostrou que ele estava casando com uma garotinha que precisava ser cuidada, que precisava de carinho e ter atenção e ter nananã, né? E isso vem muito, né, daquele tipo de comportamento que a gente desenvolve sem querer mesmo, que acha bonitinho, fofinho na adolescência e não percebe que vai levando para a vida adulta, de chamar o outro de bebezinho, de chamar o outro de minha fofucha, de nhanhã, e fazer esses apelidinhos e em momentos que não são os momentos mais adequados, né? Porque uma coisa é você ter um apelidinho desses bonitinhos e no diminutivo, para você usar num momento que você quer fazer um carinho, muito carinhoso mesmo, assim, aí você usa lá aquele apelidinho que vocês têm. Mas você ficar o dia inteiro, você chama aquela pessoa o dia inteiro por esse nome, né? E aí, em qualquer momento do dia, você chama essa pessoa por esse nome. Então, quer dizer que esse momento bebê, ele faz parte da rotina. Ele está inserido na rotina, tá? Ruim, então, pior ainda é quando chama o marido, o companheiro de pai. Aí você se colocou numa situação realmente de forma inconsciente de que ele tem uma responsabilidade diferenciada. Quando a gente está falando da mulher, a mesma coisa acontece. Às vezes é uma mulher que ela é super poderosa, ela puxa muito, é ela que bota pra cima e ela fica achando aquele homem um fardo na vida dela, porque afinal de contas aquele homem não cresce, aquele homem não faz as coisas, aquele homem não corre atrás, aquele homem não protege, não provê, porque tem isso. Por mais que a gente diga, estamos numa sociedade super moderna, onde tudo acontece, papapá, o nosso cérebro ainda tem partes primitivas. A gente ainda lá no fundo, a gente tem a questão provimento, proteção, tá? A gente tem esses papéis ainda de forma muito leve, mas eles existem ainda dentro do nosso cérebro. Então, quando uma mulher está com um homem que se comporta que nem uma criança, né, onde ela está exercendo, né, se ela fosse um homem no lugar que ela está, ela seria o grande machão, o grande machista, né? Mas como ela é uma mulher, ela está insatisfeita e chateada porque aquele homem não vai para aquele papel, né, do grande cara que vai fazer, vai acontecer, vai desbravar, né, vai proteger a família, vai lá e tá com ela, ou tá junto, ou tá protegendo, sei lá. Tem mulher que quer estar junto, tem mulher que quer que esteja um pouquinho à frente, como um papel de proteção. Enfim, qualquer que seja a dinâmica. Mas muita mulher enche a paciência quando tem um homem desse que ela tem que ficar carregando o cara, porque o cara é um grande bebezão, o cara não desenvolve, o cara não cresce, né? E por que que isso acontece? Porque quando vocês foram brincar de nhenhenhê, fulaninho, meu bebê, meu nhenhenhê, quando essa brincadeira aconteceu, ele não soube a hora de parar, ele não soube a hora de se desenvolver, né? E aí, se ele ainda tiver tido uma família que tratava ele dessa forma, aí que reforça mais ainda, né?
Porque apesar da gente estar em 2020, ainda existem famílias de meninas, né, que ainda tratam elas dessa forma. Então, não é que a gente queira que aconteça isso, mas ainda é esperado que as meninas se comportem dessa forma ao longo do seu crescimento. Mas existem famílias de meninos que tratam eles como um grande bebezinho, bebezão da mamãe até uma idade já avançada, e essa mulher ainda reforça esse papel. Então, quando acontece esse reforço, aí mesmo que o caldo entorna, que o cara não cresce nunca, né? Para você fazer esse cara crescer, você vai suar, minha amiga, vai suar. Mas tem jeito. É uma questão de você se comunicar com ele adequadamente, mostrando para ele que o seu papel vai até um determinado ponto e soltar a responsabilidade, né? E ver o que ele faz com isso. São pessoas que não estão acostumadas a arcar com responsabilidades de vida adulta. Então, é você ir soltando aos poucos essas responsabilidades. Talvez, né, possa existir algum caso mais grave que precise de um tratamento com outros profissionais, né, da área, para que ele possa verificar, às vezes, um trauma, às vezes um tipo de entendimento de mundo que está muito enraizado, né? E ele tem medo de algum tipo de situação e por isso ele não consegue, né, se lançar no mundo dos adultos, tá? Mas, em geral, a maioria das pessoas, na verdade, elas estão dentro desse papel aos quais elas, como adultos, ficam insatisfeitos de se sentirem pessoas dominadas ou pessoas extremamente protegidas, ou pessoas tidas como incompetentes, né, pelo seu parceiro, pela sua parceira, pessoas tidas como não producentes. Em geral, esse tipo de olhar, ele foi produzido por causa desse tipo de comportamento que aconteceu lá atrás. Dá para reverter com a comunicação? Sim. Tá? Você consegue reverter isso através de uma nova comunicação, onde você tem uma nova postura, um novo entendimento de mundo, mas mais uma vez, desde que isso na verdade tenha sido um comportamento do qual era só para ser bonitinho e que de repente você caiu numa grande armadilha, você se sabotou e você não sabia dessa sabotagem. E aí você foi vivendo a vida dentro dessa sabotagem. Não porque de fato você é uma pessoa que entende que você tem medo de viver, você tem medo de crescer, tá? Então não é isso. Você queria ter crescido, você queria ter vivido, você queria ter mais oportunidades, você gostaria de ser mais respeitada, mais respeitado, mas você, por algum motivo, você está encontrando uma barreira porque agora você criou na visão do outro um tipo de olhar para você, o qual ele não consegue mais te respeitar como um adulto. Ele entende que você é quase que uma criança, a qual ele tem que tratar como uma criança, né? Que não pode assumir grandes responsabilidades, que não pode dar conta de si mesmo, que não pode tomar decisões, que não, né? Então você vai mostrando isso aos poucos e vem através da sua comunicação, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a ter entendido de onde vem esse tipo de olhar. Às vezes você não está casada com um machista, às vezes você não está casado com uma super sargentona. Às vezes, para eles, inclusive, é quase que um peso carregar esse tipo de comportamento que você trouxe sem você saber que você trouxe, mas que eles entenderam que você precisava disso para se sentir confortável e feliz ao lado deles, e eles estão provendo isso para vocês, apenas isso. E pode ser que esteja já na hora de você então avisar: olha, desculpa, eu acho que eu passei a mensagem errada, eu não preciso disso não. Na verdade, agora eu gostaria muito que você me apoiasse então a fazer com que isso fosse revertido na nossa vida, porque eu quero sim ser independente, eu quero sim participar das decisões, eu quero sim poder te apoiar de igual para igual, estar com você num relacionamento onde a gente possa estar no mesmo patamar, dando as mãos, caminhando e resolvendo as coisas como dois adultos devem resolver. Bom, que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer aí um monte de coisa, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.